Muito bem, meu amigo e minha amiga, que Deus abençoe a sua vida poderosamente em o nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui apostos com o nosso projeto Visão Atalaia para mais uma oração da fé, oração da autoridade 318 dias. E estamos finalizando com essa sétima oração, sétimo clamor aqui em frente à Prefeitura Municipal de São Mateus. Mas nós vamos em frente com a nossa oração da autoridade 318 dias. E faremos, meu amigo e minha amiga, 15 orações nos lares. Nós oraremos em casa, oraremos nos lares de outras pessoas, mas nós temos essa missão de compartilhar palavras que venham abençoar as famílias a partir desta segunda-feira, dia 21. Amém? Mas nós temos aqui uma palavra também profética para você a respeito dessa sétima oração da autoridade. 7 é o número da perfeição de Cristo, o número da perfeição de Deus. E Deus colocou no nosso propósito de fazer esta oração, este clamor aqui em frente à Prefeitura, exatamente para abençoar as nossas autoridades. Abençoar a autoridade máxima desse município, que é o prefeito, junto com o vice, junto com seus auxiliares, o secretariado, todos os funcionários que trabalham, que atuam aqui no Palácio Municipal e também no outro prédio administrativo da Prefeitura. Nós estamos orando também pelas autoridades de outros setores, legislativo, judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, cada entidade, instituição que tem uma representatividade aqui nesta cidade, neste município de São Mateus. Estamos orando por todos os moradores do nosso município, por todas as pessoas, todos os munícipes, orando pelo desenvolvimento da cidade, orando para que haja paz, haja harmonia entre as famílias, entre os moradores. Porque essa é a vontade de Deus para nós. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Tenha certeza, meu amigo, minha amiga, porque quando eu estava vindo para cá, eu estava observando. Quer dizer, eu saí de casa, já deixei a minha família descansando, dormindo, os filhos, a esposa. Nós estamos na madrugada dessa segunda-feira, já nessa segunda-feira, dia 21, né? Domingo, dia 20, para a segunda-feira, dia 21. Muitas pessoas se aprontando para irem para o trabalho, outras já trabalhando, mas vimos também pessoas voltando do seu descanso ou do lazer nesse fim de semana. Passamos em frente à delegacia, vimos pessoas sendo presas pelas autoridades, vimos pessoas na rodoviária viajando, cuidando dos seus destinos, e ali tem pessoas que vão passear, já aproveitando as festas de fim de ano, que estão de férias. Tem pessoas ali que estão trabalhando, até na própria rodoviária e na viação, né, que faz o transporte ali público de passageiros. Nós também observamos que as pessoas, cada uma delas tem seus interesses, cada uma delas tem um propósito em mente, um objetivo. Ninguém está nesse mundo por um acaso, ou não deve estar por um acaso. E esse objetivo é mutante também. A pessoa que está determinada nesse momento a viajar é porque ela tem essa condição. A pessoa que está trabalhando porque ela está nessa missão, mas ela tem os momentos dela de lazer, deve ter os momentos dela também de buscar a Deus, de se fortalecer espiritualmente. E se não tem, ela deve o mais rapidamente possível ter isso em mente, não é verdade? E por aí afora. Por que eu estou falando isso? Porque nós recebemos, cada um de Deus, uma direção. Uma direção. A nossa mente, os nossos pensamentos, eles precisam ser preenchidos com alguma coisa. Não existe aquele negócio de mente vazia, de pensamentos vagos, não. Nossos pensamentos, a nossa mente está sempre ocupada com alguma coisa. E para que venhamos nos ocupar das coisas de Deus, colher os frutos de uma vida com Deus, a gente precisa ocupar a nossa mente, os nossos pensamentos, preencher a nossa vida, a nossa existência com coisas que edificam. E a palavra de Deus nos exorta a isso.
buscar ao nosso Deus enquanto podemos achar. Enquanto podemos achar. Isso é uma advertência de que vai ter época, vai ter tempo que nós, embora procuremos, não vamos poder achar. Não o acharemos de jeito nenhum. E é preciso aproveitar esta oportunidade, esta disponibilidade do Senhor Jesus Cristo para estar agindo em nosso favor. Amém? E o momento é agora. Então, assim como na época de Abraão, de Isaac, de Jacó, que depois teve o nome trocado para Israel, na época de Gideão, na época de Sansão, na época de Débora, mais tarde na época de Davi, né? Dos outros reis, depois na época do Senhor Jesus, dos apóstolos, na época de Paulo. O Senhor sempre contou com o homem, sempre contou com o homem, com os seus pensamentos, com a sua força, com a sua determinação, com a parte física do homem entregue a Deus, para fazer a obra dele neste mundo, para se manifestar, para manifestar a sua palavra e os seus desígnios para a humanidade. E da mesma forma é hoje. Deus conta conosco. Ele tem separado nessa cidade de São Mateus, que tem cerca de 120 mil habitantes, homens e mulheres de Deus para fazer a diferença nesse tempo, orando, intercedendo a Deus, meditando na palavra de Deus, se fortalecendo e fortalecendo outras pessoas, testemunhando a grandeza de Deus com sinais do uso da fé. Porque Deus, Ele quer se materializar e Ele está em tempo de se manifestar o seu poder à humanidade. Mas especialmente no sentido daquelas pessoas que querem ter um encontro com Ele, que querem conhecê-lo verdadeiramente, não por empolgação, não porque ouviram falar. Sim, de repente ouviram falar, mas que teve dentro de si despertado uma fé, uma vontade de ter um encontro com Deus, e a pessoa, ela começa a se preparar para esse momento, porque ela passa a ter um entendimento de que Jesus não é simplesmente alguém especial que passou por esse mundo, mas Ele é Senhor, Ele é Salvador. Então a pessoa espera, a partir desse encontro com o Senhor Jesus, uma mudança, uma transformação. E ela tem em mente de que para cada mudança acontecer, para cada transformação acontecer, é preciso haver uma ação, é preciso haver uma determinação. Quer dizer, a pessoa tem que dar algo em troca. E é necessária uma busca, é necessário um esforço por parte da pessoa para que Deus venha se manifestar. Porque isso tudo está na palavra de Deus. Quando a pessoa ela quer buscar mesmo a presença de Deus para a sua vida, ela quer conhecer Deus, Deus faz com que inicialmente ela procure se interessar pelas coisas de Deus. E não há outro item que substitua, vamos dizer, esse momento que antecede o nosso encontro com Deus do que a Bíblia Sagrada. Ali tem as normas de como devemos andar, nos comportar, agir, basear a nossa vida, para que uma vez fortalecidos por meio da palavra, das orientações de Deus, Deus venha se manifestar na nossa vida. Ou seja, o encontro verdadeiro com Deus, ele vem acontecer de maneira satisfatória, não maneira decepcionante, ou não segundo a nossa vontade. Porque o encontro com Deus, tenha certeza, ele é para mudar a vida da pessoa. Ele é para ter um antes e um fim. É para que a pessoa dê uma decisão, ela tome uma decisão do caminho verdadeiro que ela quer seguir. Vamos ver isso na palavra de Deus? Porque Deus, em se tratando de autoridade, ele também se reserva a elas. Ele quer se manifestar também para as autoridades. Ele quer mudar a vida das autoridades.
das pessoas que têm uma missão, uma responsabilidade especial. Não é fácil. Não é fácil a pessoa ser autoridade neste mundo, um mundo perverso, um mundo de muitas ambições, um mundo onde nós vemos o egoísmo imperando, a corrupção, a ganância, o dinheiro falando cada vez mais forte. Para tudo nós temos que grandes coisas que nós temos que resolver, muitas delas, o dinheiro está à frente dos recursos financeiros. Por exemplo, um gestor não consegue realizar muita coisa para uma cidade, né, se ele não tiver recursos financeiros. E tem que saber gerir esses recursos financeiros, distribuir esse orçamento nas áreas prioritárias. É necessário planejamento, é necessário também critério na execução dos recursos públicos, porque precisa prestar contas, precisa atender aos setores básicos, às necessidades básicas da sociedade, da comunidade. E ao prefeito cabe essa missão, que ele é o gestor do município. Então ele cuida das ações, antes do planejamento, depois das ações, também da manutenção da cidade. Em muitas áreas, né? Em muitas áreas, são muitas as demandas. Então, realmente ele precisa ser uma pessoa direcionada por Deus e precisa ter também auxiliares que estejam nessa mesma fé. Mas vamos ver aqui o exemplo que eu falei na palavra de Deus. Está no livro de Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 4. Ouvindo isso, Pilatos perguntou: Este homem é da Galiléia? Quando soube que Jesus era da região governada por Herodes, Pilatos o mandou para ele, pois Herodes também estava em Jerusalém naquela época. Herodes ficou muito contente quando viu Jesus, pois tinha ouvido falar a respeito dele e fazia muito tempo que queria vê-lo. Ele desejava ver Jesus fazer algum milagre. Meu amigo e minha amiga, vamos fazer uma meditação nesta palavra aqui. Ali estava se tratando da crucificação do Senhor Jesus e das acusações que ele estava sofrendo por parte dos sacerdotes, por parte daqueles que eram os homens da lei, com respeito às acusações de que ele praticava algo que não era da palavra de Deus. As acusações versavam sobre praticar algo contrário à doutrina, até mesmo daquele tempo, a doutrina religiosa. Enfim, e muitos ali se aproveitavam da situação para fazer acusações. E isso que nós estamos tratando aqui, nessa parte ele já estava sendo muito maltratado. Muito bem, foi entregue às autoridades e havia aquela pressão sobre as autoridades. Então Pilatos, vendo que ele era da Galiléia, a jurisdição que ele não tinha o poder dele era apenas ali em Jerusalém, ele mandou que Herodes resolvesse aquela questão. E Herodes era uma autoridade que, conforme diz a Bíblia, ficou contente em ver Jesus porque há muito queria conhecê-lo, porque estava ouvindo da fama dele, de que ele fazia o cego enxergar, fazia o coxo andar, curava as pessoas, tirava, expulsava os demônios. Mas aqui a Bíblia deixa claro que ele ficou contente com aquele encontro com Deus que ele estava fazendo, ficou contente com aquele encontro com Deus por conta do que o Senhor Jesus fazia, por causa da fama de Jesus, e não porque ele queria de fato uma transformação de vida para ele. E fica claro quando diz assim, na palavra de Deus. Ele desejava ver Jesus fazer algum milagre. Aí eu pergunto a você, qual é o milagre que você deseja que Jesus faça? Algum? Simplesmente algum?
Não há uma definição de qual milagre seja esse? Seja um milagre na sua vida espiritual, porque nós precisamos estar determinados quanto a isso. Então, ao contrário, por exemplo, de Zaqueu, Zaqueu queria ver Jesus e fez um esforço necessário para ver Jesus. Mas note que Herodes estava na cidade não para isso. Estava com outros objetivos. Era até mesmo um costume todo mundo, àquela época, para celebrar aquela data, ir para Jerusalém, né? Adorar a Deus, havia muita religiosidade. E ele, como era uma autoridade, com certeza tinha outros interesses em estar ali, né? Uma representatividade. É como ocorre hoje. Muitas pessoas vão à igreja, muitas pessoas estão nos templos, muitas pessoas até mesmo elas estão misturadas às coisas cristãs, mas por seus próprios interesses e porque estão ali movidos por alguma coisa, uma curiosidade, assim como Herodes, ele queria ver Jesus fazer algum milagre, porque o povo falava dele, o povo apregoava, então havia essa curiosidade. Quando fala que ficou contente, o contentamento, você sabe, é algo dali do momento. Agora a alegria não, a alegria, ele não teve alegria por ver Jesus, ele teve um contentamento por encontrar alguém que ele considerava diferenciado, e naquele dia ele teve a oportunidade. Então, gente, busque em Deus, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, nós erramos até nos nossos desejos, nos nossos pedidos. Busque ter o profundo desejo de conhecer o Senhor Jesus para a sua mudança interior, para a mudança dos seus pensamentos, das suas atitudes, das suas ações, para a sua transformação de vida. E tendo em mente a certeza de que Ele é o único que pode fazer isso de forma benéfica para a gente. Porque há muitos que podem transformar, mas para o mal. Há muitos que podem influenciar mais negativamente, mas só Deus, Ele quer o melhor para nós. E quando nos dispusemos a adorá-lo, a servi-lo, Ele faz a diferença na nossa vida. Amém? E diz aqui, só para a gente terminar a nossa meditação. Então, fez muitas perguntas a Jesus, Herodes, né? Mas ele não respondeu nada. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei se apresentaram e fizeram acusações muito fortes contra Jesus. Herodes e os seus soldados zombaram de Jesus e o trataram com desprezo. Puseram nele uma capa luxuosa e o mandaram de volta para Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos, que antes eram inimigos, se tornaram amigos. Veja só, meu amigo e minha amiga. Aquele homem que tinha uma curiosidade de conhecer Jesus e que era uma autoridade, uma pessoa que tinha ali sobre seu domínio uma região inteira e a vida de pessoas, esteve finalmente diante daquele homem. Mas olha só, ele fez muitas perguntas, com certeza, dentre essas perguntas, algumas que seriam positivas para ele, para Jesus, outras não. Mas Jesus manteve-se calado. Por que manteve-se calado? Porque o Senhor Jesus, ele já sabia as intenções de Herodes. Já sabia. E sabia que o que ele falasse não ia representar nada para Herodes. Ou de repente poderia ser mais motivo de acusações contra ele. Em muitos momentos da nossa vida devemos ficar calados. Porque naquele momento que ele estava calado, o Senhor Jesus, com certeza, ele estava em intimidade com o Pai. E Deus deu a ele aquela direção. Porque se fosse para falar, ele teria falado. Teria falado porque
Deus mesmo na palavra dele diz que nós seríamos levados diante das autoridades e ele colocaria na nossa boca as palavras certas de como deveríamos falar. Mas veja bem, chegaram aqueles que estavam acusando o Senhor Jesus de acusações fortes e Herodes ficou influenciado por eles. Ali Deus se calou, o próprio Senhor Jesus se calou. E quem falou foi o diabo, o acusador. Foi Satanás que usou a boca daqueles homens que queriam ver o mal de Jesus e os acusaram. Todas as acusações falsas, todas as acusações levianas, mentirosas. E Herodes acreditou nesta palavra. Herodes deixou de lado até aquela opinião que ele tinha a respeito de Jesus e que levaram-no a ter um contentamento ao ver Jesus naquela ocasião. Aí ele passou a zombar, e brincou daquela situação de Jesus, porque mediante aquelas acusações ele passou a responsabilidade novamente para Pilatos. E a Bíblia diz, eles que eram inimigos passaram a ser amigos. Por quê isso acontece? Porque Herodes não assumiu Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Ele não teve uma mudança de vida. Ele não buscou se preparar para aquele encontro. Ele manteve-se como autoridade e não viu a autoridade naquele homem que estava ali, maltratado, sendo acusado. Não se preocupou até mesmo em checar aquelas acusações, mas se juntou aos zombadores, aos escarnecedores contra Jesus. E até mesmo por zombaria, e naturalmente levado pela força das acusações, se aliou a Pilatos. Quer dizer, meu amigo e minha amiga, todos que se achegam a Jesus, eles não saem diferentes da presença do nosso Deus. Porque todos que se chegam é para uma decisão, ou é ou não é. Não existe meio termo. Não existe meio termo. E assim como Pilatos mais tarde ele veio a lavar as mãos daquela culpa, mas ele também não fez um julgamento justo de Jesus, aí muitas pessoas vão falar, poxa, mas tinha que ser assim porque as Sagradas Escrituras estavam determinando isso. Naturalmente. Tudo acontece dentro de uma lógica, mas as pessoas estão ali com seu livre arbítrio e em muitas situações nós vemos na Bíblia que elas fizeram diferente daquilo que o Senhor previa que pudesse acontecer. Muitas pessoas surpreenderam positivamente o Senhor Jesus mediante suas atitudes, isso está na Bíblia, mediante até Deus, antes da manifestação de Jesus em carne e sangue neste mundo. Mas aquelas duas autoridades, elas desperdiçaram oportunidades grandes de aprendizado. Pilatos depois até reconheceu, não é um homem justo, não tem acusação sobre esse homem, mas deixou a decisão para os acusadores, para soltar um ladrão, um malfeitor, um baderneiro, ou soltar Jesus Cristo. E foi quando eles pediram que soltasse Barrabás. E outra lição que a gente pode extrair desta mensagem é o seguinte, meu amigo e minha amiga. Como dissemos, esteja preparado. Esteja preparado. Se você está ouvindo falar de Jesus, se você está ouvindo falar desse Deus, da grandeza desse Deus, então esteja preparado. Procure se preparar. O que você quer de Jesus? O que você quer que Ele faça na sua vida? Qual a transformação que você quer para a sua vida a partir do momento que você tiver esse encontro com Deus?
E você quer mesmo esse encontro com Deus para quê? É por conta da curiosidade, porque Deus faz milagres, o Senhor faz milagres, e você tem visto isso tanto na Bíblia quanto também nas igrejas, as pregações, os irmãos, os testemunhos. Você quer que Ele faça o mesmo na sua vida, um milagre? Qual o milagre? Qual o milagre? Porque eu sugiro para você, comece pela sua vida espiritual, comece por você. Deixe Deus transformar a sua vida. Herodes tinha posses, tinha uma autoridade, tinha poderes. Queria até mesmo conhecer, mas não queria se aproximar. Queria encher de perguntas, queria falar, mas não queria ouvir de Jesus. Então Jesus, da mesma forma, se manifestou para ele, sendo mudo e deixando com que os acontecimentos e as atitudes dele posteriores viessem a definir quem ele era, de fato e de verdade. E é o mesmo que acontece atualmente. Jesus, ele se cala quando nós, motivado por nossos pensamentos, pelas emoções, pelas circunstâncias do momento, nos afastamos dele ou não queremos extrair a verdadeira essência da presença dele para a nossa vida. Isso eu falo com você, autoridade. Eu falo com você, dirigente de uma instituição, de uma entidade. Você, simplesmente um trabalhador. Não importa, meu amigo e minha amiga. Deus, ele se revela para todos, ele vem para todos e ele quer salvar a todos. Mas as suas atitudes de fé é que vão fazer a diferença diante de Deus, diante do mover sobrenatural de Deus em relação a você. Amém? Então que esse aprendizado desta noite, e principalmente se você meditar, medite nessa passagem bíblica para que Deus possa falar com você, diretamente com você, para que você seja tocado, tocada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. No livro de Lucas, vá lá, medite a respeito desta passagem onde Herodes, ele se encontra com Jesus. Amém? Eu estou aqui com o azeite e nós vamos fazer agora um clamor. E como é o 7º clamor, nós vamos fazer o derramamento do azeite, finalizando este propósito dos 7 clamores aqui na prefeitura. E depois nós vamos dar prosseguimento, porque serão 318 orações. Teremos ainda um bom tempo até o dia 2 de novembro do ano que vem para fazer, meu amigo e minha amiga, essas orações. As orações para abençoar a nossa cidade, abençoar os moradores, as pessoas que creem, as pessoas que estão na fé. E o nosso projeto Visão Atalaia tem este objetivo. Amém? Em o nome do Senhor Jesus. Vamos orar, coloque-se em condição de oração e mediante tudo que nós falamos, tudo que nós vivenciamos, Deus vai te abençoar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui, meu Senhor, encerrando este propósito de fé dos 7 clamores aqui no SAI. Manifesta teu poder de forma grandiosa, de forma poderosa, meu Pai. Meu Deus, que aqui neste lugar, onde são tomadas decisões importantes para as pessoas, para a nossa cidade, com reflexo também, meu Pai, na vida das famílias, o Senhor vem agir de uma forma poderosa, de uma forma grandiosa, maravilhosa, meu Pai, porque o Senhor é Deus, o Senhor é poderoso, o Senhor é o Deus que traz à existência as coisas que não existem. Manifeste o teu poder, meu Deus, de forma grandiosa, aqui neste lugar. Abençoe as autoridades, meu Pai, deste município. Abençoe o prefeito, o vice-prefeito. Abençoe o secretariado. Abençoe os funcionários que aqui, meu Pai, eles trabalham, lidam na observância diária de critérios da administração pública municipal. Oh, meu Deus, nós não estamos aqui falando que é fácil administrar uma cidade. Pelo contrário, sabemos que é difícil, sabemos que tem, meu Pai, as suas dificuldades, as lutas,
mas que em cada momento o Senhor possa ajudá-los, meu Pai, não deixando-os desistir. Haverá críticas, meu Pai, momentos em que eles enfrentarão, meu Pai, até mesmo a sociedade, em busca de respostas, cobranças em busca, meu Pai, de soluções para a cidade, mas que em momento nenhum eles possam se distanciar do povo, mas buscar no povo, meu Pai, experiências para colocar em prática em favor do próprio povo, meu Senhor. Ó, meu Deus amado, meu Deus querido, que a tua sabedoria, a tua direção sábia esteja, meu Pai, aqui dentro deste lugar, para que decisões importantes sejam tomadas em prol da comunidade de São Mateus. Nós estamos aqui neste local onde muitas manifestações são feitas, muitos protestos são realizados, muitas cobranças, reivindicações, mas nós estamos orando, meu Pai, por nossas autoridades. Estamos buscando, meu Pai, a tua força para elas. Que haja um encontro, meu Pai, verdadeiro e sincero com o Senhor e que, meu Deus, ao contrário de Herodes, o prefeito, o vice, todo o seu secretariado, os funcionários, meu Pai, deste local, possam se servir da tua presença de uma forma, meu Pai, a mudarem suas vidas, a mudarem a dificuldade momentânea que estejam passando e possam ter a certeza de que estão diante não apenas de alguém diferenciado que faz milagre e que tem uma repercussão, mas que é o Senhor e é o Salvador. É o Senhor no sentido, meu Pai, de fazer com que a autoridade terrena ela seja relegada, meu Pai, a último plano, respeitando a autoridade que vem de Deus. E Salvador, porque não há salvação longe de Ti. O Senhor é a nossa vitória, é a nossa conquista. O Senhor é o nosso galardão, meu Pai. E o Senhor é quem nos tira de toda e qualquer situação ruim para nos levar para a luz. Nos tira das trevas para levar para a luz. Nos tira do cansaço, do sofrimento para nos levar para o refrigério. Meu Deus, a alegria e a paz. Em o nome do Senhor Jesus. Abençoe a minha família, as famílias de São Mateus. Abençoe as famílias, meu Pai, das autoridades. Abençoe as famílias desta cidade. Manifeste o teu poder de forma grandiosa e poderosa, em o nome do Senhor Jesus. E que este propósito ele fique marcado na história de São Mateus, porque os resultados, meu Pai, serão para a sua única e exclusiva glória, para que teu nome seja honrado, glorificado nesta cidade. É desta maneira que nós oramos e entregamos este propósito de fé em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Meu amigo e minha amiga, nós completamos aqui a nossa 33ª oração das 318 do propósito oração da autoridade, 318 dias. E também concluímos o 7º clamor em frente ao Sai. Quando eu derramar desse azeite, Deus selará a nossa vitória e o propósito da nossa oração. E fique com a gente acompanhando as orações e os propósitos de fé do Projeto Visão Atalaia pelo nosso site blogdoandreoliveira.com.br e Projeto Visão Atalaia também no Facebook, facebook.com/Projeto Visão Atalaia. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente em nome do Senhor Jesus. Diga assim: oração da autoridade 318 dias, eu participo.